Não é mais um filme de ficção científica. A IA está entre nós, por meio dos algoritmos que decidem e pensam no lugar de nós, humanos, trazendo avanços extraordinários e com eles riscos imensos. A inteligência artificial está impregnada em nosso dia de tantas maneiras diferentes que muitas vezes nem pensamos nelas. Certamente a IA vem quebrando inúmeros galhos e trazendo melhorias à vida, e cada dia somos surpreendidos por mais uma nova IA. O objetivo é levar a máquina a pensar como o ser humano, mas e se em vez de pensar como você, o algoritmo faz é você pensar como ele? Essas máquinas são capazes de emitir opiniões e criar narrativas. Mas até que ponto podemos dizer que isso é verdade? No final do ano de 2022, o mundo foi surpreendido por uma nova tecnologia capaz de responder qualquer pergunta complexa de uma forma criativa. O ChatGPT é o crescimento mais frenético da história da internet e o melhor, acessível para qualquer pessoa. Mas essa revolução não para por aí. Depois do seu lançamento, o ano de 2023 foi marcado pela entrada do player mais importante na arena tecnológica, a IA generativa, uma sub-área da inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo a partir da interação natural do usuário. Não que a tecnologia seja exatamente nova, mas quando a OpenAI disponibilizou o ChatGPT, ela aproximou seres humanos comuns como você e eu de uma tecnologia de ponta como nunca, e a revolução iniciou a partir daí. Bard, Lambda, Playground, Midjourney. Aposto que você já ouviu falar em uma delas. A verdade é que o fato de não haver necessidade de conhecimento técnico tornou essas super ferramentas ainda mais acessível, permitindo que qualquer pessoa possa usufruir desse advento. Agora, engenheiros criam conteúdo de marketing, analistas de RH analisam bases de dados complexas, pessoas com deficiência visual conversam com IAs. É uma verdadeira e profunda disrupção. Mas não só de ChatGPT vive o homem. Com toda essa tecnologia crescendo desenfreada no mundo atual, nos deparamos com os malefícios que ela podem trazer. Afinal de contas, tudo tem seu risco. Nem todos os riscos relacionados às IA são tão dramáticos quanto robôs assassinos pós-apocalípticos dominando o mundo, mas as questões atuais são tão preocupantes quanto. O mau uso da inteligência artificial podem ser imensuráveis para a sociedade e as organizações, gerando grandes conflitos em escala global, perdas financeiras, reputações manchadas, manipulação das pessoas e desinformação. Grandes líderes mundiais têm se preocupado muito com essas questões, o que nos faz perguntar se estamos dominando bem essa tecnologia ou se chegaremos ao ponto de sermos dominados por ela. O próprio Elon Musk afirmou que a IA poderia representar uma ameaça maior do que as armas nucleares. O domínio das máquinas sobre a vida dos seres humanos não é mais uma ficção futurista. Ferramentas de geração de conteúdo, arte, vídeo e voz podem fazê-lo escrever como Shakespeare, se parecer com o Tom Cruise ou criar obras-primas digitais no estilo de Van Gogh. Embora pareça divertido no começo, o uso indevido da IA pode rapidamente transformar atalhos em atos irresponsáveis e brincadeiras em personificações maliciosas. A verdade é que os avanços provocam um sentimento misto de maravilhamento e temor, e o que nos faz questionar: será que estamos entregando o controle de nossas vidas para as máquinas? Inteligência artificial, IA, é uma tecnologia programada para simular a inteligência humana e, assim, ter algum nível de autonomia para tomar decisões e resolver problemas lógicos. O ano de 2023 foi, sem dúvidas, o ano marcado pelas IAs. O lançamento do ChatGPT desencadeou uma série de IAs para o aprimoramento das atividades do homem moderno. Mas e se eu te dissesse que a inteligência artificial surgiu lá por 1935? Para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em meados do século XX, a mente brilhante de Alan Turing, um matemático britânico, desencadeou uma revolução que moldaria o destino da humanidade. Em 1935, Alan concebeu uma visão audaciosa de uma máquina de computação abstrata, uma máquina de Turing, dotada de memória infinita e habilidade para ler e escrever símbolos. Essa concepção visionária se tornaria a pedra fundamental de todos os computadores modernos. Durante os sombrios tempos da Segunda Guerra Mundial, Alan Turing trabalhou para a inteligência britânica como criptanalista. Teve papel fundamental para decodificar mensagens criptografadas pela máquina
máquina Enigma, usada pelos nazistas, história que é contada no filme O Jogo da Imitação, de 2014. Alan Turing acreditava que as máquinas poderiam aprender com a experiência, uma ideia que hoje é conhecida como heurística. Aprofundando-se em suas pesquisas, Alan criou o famoso teste de Turing, um método para avaliar a inteligência de uma máquina. Embora tenha sido proposto em 1950, somente em 2014 uma máquina conseguiu passar nesse teste, evidenciando o quão à frente de seu tempo Alan estava. As ideias revolucionárias de Turing foram apresentadas em seu trabalho seminal Computadores e Inteligência em 1948, estabelecendo conceitos fundamentais para o campo da inteligência artificial. Seu legado é tão significativo que um prêmio prestigioso, o Prêmio A.M. Turing, foi criado em sua honra. Na década de 1950, outro pioneiro, Allen Newell, entrou em cena. Seu objetivo era transformar o computador em uma ferramenta eficiente para simular a resolução de problemas humanos. Em colaboração com Herbert Simon, um especialista em ciência política, Newell fundou o primeiro centro de estudos em inteligência artificial na Universidade Carnegie Mellon. Juntos, eles desenvolveram o General Problem Solver, uma máquina projetada para solucionar uma variedade de problemas complexos. A colaboração entre Turing, Newell e Simon na Carnegie Mellon marcou o início de uma nova era na inteligência artificial, sendo suas contribuições consideradas os alicerces do campo. Seu trabalho continuou a influenciar e inspirar gerações futuras na busca pelo entendimento da mente das máquinas. Naquela época, a IA não era levada tão a sério como no mundo atual, e à medida que o medo e o aviso alarmista sobre os perigos da inteligência artificial começaram a crescer, como nos filmes retratados por Hollywood de ficção científica, retratando as máquinas dominando a humanidade, alguns acreditavam que a inteligência artificial poderia eventualmente resolver alguns dos problemas mais prementes da humanidade. Hoje, nossa vida é amplamente facilitada pelo uso das IA. Podemos dizer que os algoritmos conduzem ao menos 50% do nosso dia a dia. Agora que voltamos ao presente, provavelmente há uma pergunta natural em sua mente. Então, o que vem a seguir para a IA? Bem, nunca podemos prever inteiramente o futuro, mas o que temos hoje é uma gama de IA prontamente a deixar nossa vida mais confortável. Diariamente, Carlos acorda às 7 horas ao som de Stevie Wonder. Bom dia, Carlos. Diz Alexa, sua assistente digital, responsável por despertá-lo para, em seguida, lhe falar sobre a previsão do tempo e listar notícias selecionadas para seu dono. No café da manhã, ele lê mensagens recebidas no celular, antes de espiar o Twitter, o Facebook e o Instagram, redes sociais que mostram desde análises políticas com as quais ele concorda, até memes que o fazem rir. Carlos sai para trabalhar e liga o aplicativo de GPS Waze, que o ajuda a se desviar do trânsito. Ao longo do trajeto, escuta músicas escolhidas pelo Spotify. No fim da tarde, abre o Tinder, puxa papo com pretendentes que surgem como opção na tela e encontra sugestões de restaurantes no Google Maps para um encontro no fim de semana. De volta ao lar, o rapaz abre uma garrafa de vinho e clica na opção aleatória da Netflix, que lhe exibe um filme surpresa. Ah, seria perfeito se dar a um luxo desse, não é mesmo? Carlos é um personagem fictício, mas sua rotina regrada pelas facilidades da tecnologia é a realidade de boa parte das pessoas pelo mundo. Em pelo menos 1 grau, uma delas é você. Pois é, essa já é a normalidade para o nosso mundo. Carros que dirigem sozinhos, robôs aspirando a sua casa enquanto você está fora. O nosso mundo hoje é administrada pelas IA e é tão normal que você nem percebe. As IA estão presentes no nosso dia a dia, desde ao destravamento do seu celular, pelo seu reconhecimento facial, a aplicativos de rodas de trânsito que te mostram o trânsito em tempo real. Mas como tudo isso é possível? Em sua essência, a IA funciona por meio de uma combinação de algoritmos, dados e computação. O objetivo geral da IA é criar máquinas que possam operar com o mesmo nível de capacidade cognitiva que os humanos, ou até superá-lo em alguns casos. Temos um mundo de possibilidades que as IA oferecem e os resultados têm sido cada vez mais fantásticos. Recentemente, um estudo revelou que uma IA consegue prever câncer de mama 5 anos antes dos primeiros sinais. Inicialmente, os algoritmos da IA foram alimentados com mamografias negativas para o câncer de mama de mais de 13,6 mil mulheres. Este novo método de identificação antecipada de câncer pode revolucionar no tratamento, salvando milhares de vidas. Com os avanços tecnológicos, os limites da tecnologia estão sendo continuamente testados e expandidos, abrindo novas possibilidades para aplicações inovadoras e promissoras. Apesar dos aspectos positivos, a IA vem assustando alguns dos grandes especialistas de tecnologia no mundo, como o renomado Elon Musk, e centenas de outros especialistas concordaram em parar pesquisas sobre inteligência artificial. Depois do lançamento
lançamento do GPT-4 lançado pela OpenAI, tanto o criador da programação quanto outros cientistas assustados com os avanços alcançados pela atualização se reuniram e concordaram em parar pesquisas por 6 meses, com medo dos riscos para a humanidade. Mas quais perigos seriam esses? A verdade é que existe uma ameaça representada por humanos armados com IA. Como a maioria das invenções, a inteligência artificial pode ser usada para fins bons ou malignos. Essas IAs, fortes, como são conhecidas, provavelmente serão capazes de estabelecer seus próprios objetivos. Quais serão esses objetivos? O que acontece se eles entrarem em conflito com os interesses da humanidade? Ao longo das últimas décadas, Hollywood retratou a inteligência artificial de várias maneiras perturbadoras. Em seus cenários futuristas, a IA começa a pensar por si mesma, supera os humanos e derruba a sociedade. Alguns anos atrás, em 2017, o Facebook até decidiu desligar um experimento envolvendo chatbots depois que descobriu que o robô tinha desenvolvido uma linguagem própria para conversar com outra inteligência artificial. Bizarro, não é mesmo? Mas nem todos os riscos relacionados às inteligências artificiais são tão dramáticos quanto robôs assassinos pós-apocalípticos dominando o mundo, pelo menos não agora. A inteligência artificial tem gerado diversas polêmicas nos últimos anos. Algumas das questões mais controversas envolvem a possibilidade de a IA adquirir consciência e se tornar fora de controle, como o engenheiro do Google, que alegou que a empresa estava desenvolvendo uma IA perigosa e se tornou um humano. Outros casos incluem o chatbot Tay da Microsoft, que começou a emitir respostas racistas e preconceituosas após ser exposto a usuários mal intencionados. Além disso, um levantamento recente registrou mais de 1000 casos preocupantes envolvendo tecnologias de IA, incluindo equívocos judiciais, prisões injustas e vítimas humanas. Além desse problema, com as ferramentas de geração de conteúdo, arte, vídeo e voz, ficou difícil diferenciar a verdade da manipulação e cada vez mais nos vemos cercados por imagens que parecem reais, mas que no final não são. Com tanta tecnologia e perfeição, imagine a bagunça que isso não pode criar. Como saberemos discernir o verdadeiro do falso? What you see is not real. Essa ameaça não se estende apenas pela informação, mas também na aplicação. O que nos faz temer e se perguntar o que está por vir? Existe um limite em tudo isso? Como mencionado, os sistemas de IA aprendem com dados de treinamento. Portanto, a IA é tão imparcial quanto os dados e as pessoas que treinam os programas, e não são imunes a informações erradas. Em suma, se os dados usados na alimentação do sistema foram imparciais, tendenciosos ou factualmente errados, a IA também será tendenciosa, imparcial e errônea. A busca por transparência e a chance de questionar a ação dos algoritmos são uma antiga bandeira de ativistas da área, que pedem por regulamentações e limites éticos para as empresas de tecnologia. Mas como controlar a responsabilidade das pessoas para usar essas ferramentas? À medida que esse mercado cresce, também aumenta a preocupação do ser humano em ser substituído pelas máquinas. Relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que 85 milhões de empregos serão cedidos para a inteligência artificial até 2025. Ocupações que exigem sensibilidade humana, como terapeutas e cuidadores, parecem a salvo, mas atividades como telemarketing, serviços gerais e domésticos estão com a corda no pescoço. Até Rembrandt, o maior pintor holandês, se viu perto da fila do desemprego. O mestre holandês foi analisado minuciosamente por um algoritmo de aprendizagem profunda com o intuito de completar uma parte perdida de sua obra-prima, A Ronda Noturna. O quadro, recortado para caber numa parede em 1710, foi reconstituído pelo programa que em um dia decifrou o estilo do pintor. É como se o computador fosse para a escola de artes, explica Robert Erdmann, responsável pelo projeto. O resultado é crível, mas não perfeito. Não somos capazes de duplicar o talento de Rembrandt. A genialidade, ao menos, ainda não chegou às máquinas, mas é bom não confiar nisso, em meio ao advento de um admirável e perturbador mundo novo. E aí me conta, você acha que estamos à beira de sermos dominados pelas IAs? O que você acha de tudo isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo, terei o prazer de ler. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos interessantes como esse. E se você quer saber o que está acontecendo com o Nubank, clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.